E muitas vezes ficamos em conflito, procurando a nossa digital na vida profissional, procurando o nosso diferencial na vida como um todo. E a gente fica se aprimorando aqui, fazendo curso lá, o que é muito importante. Mas o nosso maior diferencial é a nossa história. Só você passou pelo que você passou. Só você caminhou com os seus pés. Só você sentiu a realidade do jeito que você sentiu. Você pode até ter passado por coisas muito similares a situações de outras pessoas, mas só você sentiu da forma como você sentiu. Logo, o grande diferencial pode ser você mesmo. Roda a vinheta! Uou, 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 uou. Oi, gente linda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Bruno Dias, eu sou ator, dublador e jornalista, e nesse vídeo eu vou provar pra você, eu vou mostrar, vou trazer aqui algumas reflexões pra você parar pra pensar junto comigo e ver se eu tenho razão ou não. Mas eu acredito que o nosso maior diferencial é a gente mesmo. Então, não esqueça de deixar o seu like, de comentar que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui, de dar uma incentivada também, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fica aqui o vídeo todo, não perca o vídeo porque tem coisas muito interessantes que podem te fazer pensar. Eu tenho recebido aqui nos últimos dias, até em decorrência de um formulário que eu disponibilizei para inscrição do meu intensivão de comunicação que vai ocorrer no dia 10, 11 e 12 de janeiro às 20 horas. Ele é online, gratuito, e lá eu vou ensinar o passo a passo para você destravar a sua comunicação e oratória e fazer vídeos para divulgar o seu negócio na internet ou simplesmente falar bem. O link de inscrição tá aqui no vídeo, na descrição do vídeo. E eu mando, assim que a pessoa se inscreve, eu mando um formulário para fazer uma aula cada vez mais personalizada. E algumas pessoas colocam que sentem a necessidade de ter um diferencial. E é por isso que eu criei esse vídeo. Porque o maior diferencial é a nossa história. A nossa história que faz a gente sentir a vida da forma como a gente sente. Então, por exemplo, eu sou dublador, ator, jornalista. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Mackenzie. Sou pós-graduado em mídia, informação e cultura pela USP. Eu sou dublador há 17 anos. Eu fiz artes cênicas pela Escola Livre de Teatro, além de ter feito um magistério no ensino médio. Digamos que eu sou meio rodadinho, 39 anos de vida. Faço 39 anos de vida dia 7 de janeiro. Não sei quando que você vai assistir esse vídeo, se vai ser antes ou depois. Mas a minha experiência de vida, tudo o que eu vivi, me faz entender a minha trajetória, o meu conhecimento de um jeito. Então, às vezes, a gente foca em estudar, só em estudar. Olha, eu não sou a pessoa, quem me conhece sabe, que acredita nos autodidatas. Não, gente, eu acredito no conhecimento. O aprimoramento é extremamente importante. Deem uma olhada na minha vida, nas formações que eu acabei de dizer que eu tenho pra vocês. Eu acredito que o conhecimento ele aprimora. A gente é um diamante que a gente é lapidado pelo conhecimento. É lógico, a gente pode questionar talvez as escolas que estão um pouco antiquadas, que as escolas estão um pouco ruins na forma como elas educam hoje, mas eu acho que a gente tem a capacidade de filtrar o conhecimento que esses lugares nos dão. A gente tem essa capacidade e de adequar a nossa realidade, então o conhecimento ainda é a melhor forma. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica muito focado em se aprimorar, em fazer uma pós-graduação, em fazer uma faculdade, em falar inglês, em falar francês, em falar em espanhol. Mas para ser o diferencial, que isso vai te dar também um tempero na sua trajetória, mas a gente esquece de colocar a nossa história de vida. A gente esquece de falar da gente, né? Então, a nossa digital é a nossa história. A nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a nossa vida, de enxergar a nós mesmos, de enxergar a nossa trajetória está completamente, diretamente relacionada com a sua história de vida. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Reflita junto comigo. Pode até colocar aqui nos comentários qual é a sua trajetória, de que forma a sua vida pode ser o seu diferencial.
Então eu vou contar um pouco aqui da minha e vou dizer de que forma eu penso assim, porque a minha vida toda, a minha experiência, muitas vezes sofrida, muitas vezes assim, que me fizeram pensar assim, caramba, eu não vou resistir. A minha vida me fez enxergar a minha trajetória e me fez ser quem eu sou. Então a minha vida profissional, eu levo isso para minha vida profissional. Eu levo quem eu sou na vida, a minha experiência, a minha vida eu levo para a vida profissional e levo para todos os outros campos. E o ser humano é assim, inclusive a gente leva os traumas também, não tem só a parte boa. Por isso que é importante a gente fazer terapia, é importante a gente também se atentar ao autoconhecimento para que a gente leve para nossa vida profissional principalmente somente a parte boa, aquela bagagem que as nossas vivências, a bagagem que a vivência nos deu, certo? Então eu vou falar um pouquinho de mim. Peraí, câmera errada. É aqui. Vocês viram, né? Eu coloquei a câmera errada. O luto e a arte. A dor da perda e seus impactos. A minha vida com a comunicação, eu já falei aqui, mas eu sempre vou repetir, porque isso é o porquê, é a essência de eu estar fazendo todos esses conteúdos, esses tempos, é a essência de eu querer ensinar as pessoas, é porque o luto, ele veio junto com a arte. A arte foi a forma que eu encontrei de trabalhar a minha dor. Eu perdi a minha irmã com 7 anos de idade, eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha 12. Foi num dia 3 de dezembro de 1992. A minha irmã estava voltando da escola, resumindo bem a história, e ela sofreu um acidente de carro, ela foi atropelada. Foi na minha frente, foi na frente da minha mãe. A minha mãe estava grávida da minha atual irmã, que está bem hoje, mas ela estava grávida e por isso que ela não levou a minha irmã para a escola naquele dia, porque ela estava com muita dor da gravidez, ela estava entrando no 6º mês. E eu vi o acidente. Então, além de eu ter que... Em situações normais, uma criança de 7 anos já teria dificuldades, pelo nível de maturidade, de elaborar o luto por si só. Eu já teria dificuldade de elaborar a morte, né? O não ver nunca mais uma determinada pessoa. Agora, o que dirá simplesmente ter presenciado o acidente, né? E aí eu desenvolvi um bloqueio na época, que foi, eu comecei a escrever palavras pela metade. E a minha professora, ela era psicóloga, e ela presenciou isso, ela viu isso, e aí ela me chamou de canto, e ela pegou e falou assim, Bruno, toda vez que você sentir saudade, toda vez que você sentir tristeza pela morte da sua irmã, escreva um poema. Escreva. E eu comecei a escrever. Aquilo ali foi descortinador. E aí eu escrevi um poema dentro da minha inocência de 7 anos, de uma criança recém-alfabetizada. E eu li para a turma e a turma toda se emocionou com aquilo. E foi ali, com 7 anos de idade, que eu tive uma das maiores lições da minha vida. A lição de que a palavra tem poder. Ela serve tanto para destruir quanto para construir. Foi ali que eu percebi que eu poderia transformar a minha dor, o meu luto, em algo positivo. Que eu poderia transformar a minha dor, o meu pesar, em poesia. E que essa poesia, essa arte, poderia impactar outras pessoas. Porque nós não somos os únicos que passamos por aquilo que estamos passando nesse momento. Não somos. E neste exato momento, você que está aí assistindo esse vídeo, tem uma mensagem para impactar alguém que está precisando dela. Então esse é o ponto que eu quero chegar. Tá vendo como a nossa dor e a nossa trajetória é o nosso diferencial? E foi ali que eu comecei a construir um caminho de arte. Foi ali que eu comecei a ir ao teatro. Quando eu percebi que eu tinha o poder de emocionar por meio das palavras,
Eu comecei a fazer teatro, me envolver com teatro na escola, eu comecei a me envolver com poesia, eu comecei a escrever. Hoje, infelizmente, eu não escrevo tanto mais, mas na minha adolescência inteira, inclusive num período de muita necessidade financeira dos meus pais, eu usava a escrita, a minha imaginação, a minha escrita para sonhar com um mundo melhor, com uma situação melhor. Então a arte, ela tem esse poder. Você pode partir da sua dor para emocionar, você pode partir do que você é, daquilo que você viu, daquela tristeza, para construir uma ponte para que outras pessoas não sofram tanto quanto você. E para exemplificar isso, eu quero mostrar um trecho do documentário Mãe Sem Nome que eu transformei num documentário que falava do luto materno e a minha história estava no meio. Eu vou falar muito disso aqui porque isso daqui é muito emblemático. Então esse não vai ser o primeiro nem o último vídeo que vocês vão ver falar. Então eu vou mostrar um trecho desse poema que eu escrevi do documentário Mãe Sem Nome, que foi um documentário que eu parti da minha experiência também. Aí tem gente que pode vir a falar assim, mas Bruno, caramba Bruno, ai nossa que bizarro, você se aproveitando da morte da sua irmã para crescer. Gente, é uma realidade que não tem volta. Aconteceu. O que eu puder fazer para transformar essa dor que eu vivi em um prêmio, que foi o caso do documentário, em um diploma, em ascensão profissional, eu vou fazer. Porque é uma forma de eu ressignificar dentro de mim aquela dor que eu passei. Então eu vou até aqui compartilhar a tela, porque eu quero mostrar um trecho do documentário Mãe Sem Nome, que é onde eu falo do meu poema. E acompanharmos a nossa verdade, porque o meu Fábio era um homem... Esse daqui foi um antigo depoimento, começa aí. O meu filho, ele estava na 2ª série primária. Aí um dia a professora chegou na classe e falou, olha, hoje nós vamos brincar de uma forma diferente. Nós vamos fazer uma homenagem. Aí meu filho escreveu e fez uma homenagem à irmã dele. A minha irmã Fernanda. Nana, você foi para o céu para nos ensinar. Eu, mãe e pai, estamos sentindo saudades. Desculpa de ter chorado. Não vou chorar mais. Fico muito feliz porque eu sei que você também está. Agora você é uma estrela. Eu nunca vou esquecer de suas brincadeiras. Um dia nós vamos nos encontrar. 1 milhão de beijos, do Bruno. Por 20 anos, tentei entender o que se passava no coração de uma mãe. Por 2 décadas, como filho, procurei uma resposta racional para o excesso de amor de uma mãe. Sou filho de uma das mães sem nome. Embora eu me considere um irmão sem nome, jamais poderei comparar ou ter uma resposta para o amor de uma mãe. Bom, isso é suficiente para nossa aula de hoje. Depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir, né, o documentário. Mas o ponto que eu quero chegar é que a arte é a nossa capacidade de criar conexão. E a gente está falando aqui de oratória, a gente está falando de comunicação, que é casado. A comunicação é casada com a arte. E por que não você ressignificar uma dor sua? Por que não você usar uma ferida sua para criar conexão com as pessoas? Às vezes a gente fica achando que a comunicação e a oratória são coisas muito sérias, são coisas muito planejadas. A gente precisa planejar, mas a gente não pode esquecer da humanidade, a gente não pode esquecer da poesia, a gente não pode esquecer da sensibilidade. E é isso que vai dar o diferencial. É isso que vai te diferenciar do seu concorrente, de outras pessoas. Então, essa é a maior reflexão que eu quero trazer nessa primeira parte desse vídeo. Qual a dor que você pode ressignificar para ser o seu diferencial? Qual o carvão da sua vida
que você pode transformar em diamante. Porque dizem que o diamante ele é uma espécie de carvão que sofre pressão e até virar um diamante. Então assim, é isso, é você transformar o carvão da sua vida em um diamante, aquela dor em um diamante. Em criar conexão, porque olha, não há um ser humano neste exato momento que não esteja sentindo algo, sentindo alguma espécie de dor. E que a sua mensagem vai reverberar. Eu sei que hoje a internet já banalizou, porque vivemos a era dos coaches, mas a gente pode ser, dentro de tudo isso, honesto e íntegro. E deixa também as pessoas falarem. Feliz aquele que está trabalhando algo dentro de si. Feliz aquele que está tentando de alguma forma mudar a própria realidade. Beleza? Que mais? Então, o luto, já expliquei como que o luto virou de certa forma o meu diferencial. Outra forma que eu percebi foi que o humor quebrava barreiras. A forma como eu aprendi a criar conexões. É disso que eu vou falar agora, né? Porque eu acabei virando, depois desse momento triste que eu vivi na minha vida, eu acabei virando uma pessoa esquisitinha. Eu sempre fui baixinho, então meu apelido sempre foi Pulga, sempre foi... Ai, daí pra baixo. E eu era esquisito, eu era meio tímido, nerd, meio... que entrava nos lugares meio assim, meio... falava baixinho, era educado, por favor. Até com os manos da... Eu nunca esqueço uma vez que eu precisava ir no banheiro e tinha um mano, assim, esses mano na escola, na porta do banheiro, assim, pedindo a passagem. Eu falei assim, oi, por favor, você pode me dar licença? Ele falou, vira homem, moleque, onde já se viu? Oi, por favor, dá licença! Eu era todo esquisito, né? Por exemplo, eu ia... Até esses dias eu estava lembrando com meu primo, eu ia pra praia. Eu ia pra praia assim, eu era todo branquelo, não gostava de areia. Eu tenho até uma foto assim, reclamando da areia. Eu era do meu jeito, entendeu? É lógico, a gente pode de repente questionar que meus pais poderiam levar as coisas por um outro lado. Talvez eu poderia... ter sido orientado a levar as coisas com mais leveza, a brincar com o cara que tá impedindo a porta, né? Mas os pais, eles também entregam pra gente aquilo que eles têm no momento e a gente tem que aceitar e lidar melhor com isso, o melhor possível. Mas aí eu fui percebendo que a minha esquisitice diminuía porque eu comecei a usar o humor. O humor é uma ferramenta de quebrar barreiras. É lógico, gente, eu não sou a favor de qualquer humor, tá? Em matéria de humor, eu vou ser bem sincero pra você, eu sou a favor do politicamente correto, porque eu não acho que a gente deva fazer piada com quem já sofre. Isso assim eu vou insistir, pode ser que você discorde, eu respeito quem discorda, mas eu não quero fazer humor com quem já sofre, eu não quero fazer humor com um morador de rua que já sofre. Eu não quero fazer... humor com uma pessoa que tem necessidades especiais que ela já sofre. O humor, ele também tem uma ferramenta política. E quando eu digo política, não estou dizendo partidária. Eu estou dizendo política, o humor tem uma ferramenta de reflexão. De você utilizar o humor para fazer as pessoas pensarem. É político nesse sentido. O humor, ele pode estar envolto de crítica daquelas pessoas que são as que estão apontando o dedo na nossa cara. O humor pode ter a capacidade de apontar o dedo. Gente, Chico Anísio tá aí pra provar. O Chico Anísio tem uma série de personagens que criticavam momentos históricos do país, né? A gente tem o TV Pirata, né? A gente tem o Charles Chaplin falando a nível mundial. Pode ver, o Charles Chaplin era pobre. O Charles Chaplin, ele falava, muitas vezes ele fazia críticas
A própria polícia, né? Mais uma vez, eu não tô aqui para demonizar nada, mas eu tô aqui para dizer que o humor... Por exemplo, o Charles Chaplin foi uma pessoa... Deixa eu ver se eu acho um trecho aqui, até para mostrar nessa aula. O Charles Chaplin, ele foi ele mostrou, inclusive, ele criticou o nazismo. Ele foi o primeiro artista no cinema mudo que criticou o nazismo, né? Então, o humor, ele também tem essa capacidade de crítica. Até achei aqui um vídeo, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Ó, vamos assistir aqui essa cena do Grande Ditador. Espero que seja a primeira, senão eu pulo. Deixa eu pular aqui. Leave me. I want to be alone. Aqui o cinema já não era mais mudo. Out Caesar, out Nolus. Ó, eu vou dar uma puladinha, porque essa cena... Olha, ele fazendo uma crítica ao Hitler que queria dominar o mundo. Olha lá, ele pegando um planeta... Olha só a crítica que tem por baixo dessa cena. Ele criticando o Hitler, que queria naquele momento dominar o mundo e utilizar o mundo de qualquer forma. Olha que interessante. Eu até vou mostrar aqui, vamos ver essa cena também. Deixa eu só tirar essa propaganda. Tchau, propaganda! Olha lá, uma criança órfã, tem crítica nisso. Uma espécie de gueto e tal. Então é muito interessante. O Chaplin, ele utilizava o humor o tempo todo para fazer críticas, e o humor é essa ferramenta. Então eu utilizei o humor para superar o bullying. Eu usava humor. Então assim, eu era... Nossa, teve uma vez que eu tava saindo da escola, eu fui escarrado na cara por um menino. Eu era odiado, jogava uma maçã na minha cara, porque eu era esquisito, eu andava meio rebolandinho, era tudo esquisito. Só que eu subia no palco com humor. E aí era a hora onde eu criava conexão com as pessoas, era a hora onde onde as pessoas passavam a gostar de mim. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é importante eu dizer aqui. Então, às vezes, você pode rir da sua desgraça. Utilizar o seu momento de vida para criar conexão, e pode ser engraçado, não precisa ser triste não, igual o documentário Mãe Sem Nome. Pode ser engraçado. Você pode rir de você. Você pode contar sobre os seus fracassos, as suas falhas, usando bom humor. E criando uma conexão com a sua audiência, criando uma conexão com o seu cliente. E sendo um diferencial. Vamos para o próximo tópico. Então aqui, o humor quebrava barreiras, né? Antes de ir para o próximo tópico, se você está curtindo esse conteúdo, curta, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, comenta que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui, comenta sobre o que você está achando desse vídeo, quais são as suas impressões sobre tudo isso que eu estou falando aqui.
se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E se você quer aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, eu abri um intensivão de oratória que vai ocorrer no dia 10, 11 e 12 de janeiro, às 20 horas. O link tá na descrição do vídeo. Se inscreve, online, gratuito. Vou te ensinar a destravar sua oratória para fazer vídeos e divulgar o seu negócio na internet. Tá? Ai, meu tempo no telemarketing. O meu tempo no telemarketing, olha, gente, foi trabalhando com telemarketing que eu percebi que Deus criou a vida e o capiroto telemarketing. Foi ali que eu percebi. Primeiro porque eu parecia um robô. Que pessoa que vai me parar pra ouvir sendo que eu ligava 8 horas da manhã? Bom dia! Por gentileza, o senhor José... E eu atendi... E eu trabalhava com cobrança, gente. Imagina você receber uma ligação às 8 da manhã. Aí você pode falar assim, mas Bruno... De que jeito que você vai cobrar uma pessoa criando conexão com ela? Gente, humaniza esse atendimento. Se o cara... Nem todo mundo que deve é caloteiro. Tem gente que deve porque passou por alguma coisa. Humaniza o atendimento. Quem que aguenta? Inclusive, eu sou a pessoa que, quando eu atendo o telefone e vem, bom dia, por gentileza, o senhor Bruno, eu já vou lá e desligo. Porque eu não tenho paciência pra essa coisa robótica. Quem que liga hoje em dia? Começa por aí. Primeiro que eu trabalho em estúdio, não posso ter celular ligado por causa das regras de confidencialidade. Mas você fala assim, gente, muita calma nessa hora, meu povo, minha pova. Né? Então, assim, eu só criava ódio. Inclusive, eu tava contando esses dias pra um amigo, né? Que uma vez eu liguei pra uma pessoa. Eu liguei pra uma pessoa e a pessoa falou assim pra mim. Eu falei assim, por gentileza, eu gostaria de falar com o senhor João. Aí era uma pessoa que morava lá na Bahia. Eu tava ligando, acho que 8 horas da manhã. O fuso horário da Bahia é menor. Aí ela falou assim, o senhor João... Por favor, você pegue papel pra anotar. Aí eu lembro que eu tinha eu anotava no sistema. Eu vou te falar, é Rua... Vou inventar o nome, gente. Rua Oliveira Cardoso, número 287, Cemitério da Saudade, Sepultura Perpétua 287. Lá tem um buraquinho, você joga a carta de cobrança lá. Porque o seu João morreu já faz mais ou menos 6 meses. E se ele estava devendo, não sou eu a esposa que vai pagar. E isso gerava em mim um incômodo tremendo. Porque é um ciclo, você não tem uma humanização no seu atendimento, você não tem uma humanização na forma de você falar com o seu cliente, isso também gera uma insatisfação nas pessoas que trabalham com você, né? Era extrema... E assim, eu trabalhei com telemarketing, gente, faz muito tempo, foi meu primeiro emprego, e até hoje o telemarketing não evoluiu na forma de atendimento. Até hoje. Eu não sei de que forma o telemarketing poderia impactar pessoas, mas eu tô querendo dizer também isso. Que a nossa história também pode criar conexão e pode fazer, inclusive, um cara te pagar. Se você for criativo. E aí eu lembro que uma vez aí eu tava já querendo ser mandado embora, fiz algo que não é correto até... E aí eu lembro que teve uma enchente em Manaus, faz muito tempo, uma enchente em Manaus, e aí a moça falou assim pra mim, você está me ligando, e eu estou com água pelo pescoço me ligando pra cobrar, tome vergonha nessa sua cara. Eu já tava indignado, eu não aguentava mais o telemarketing. Eu não aguentava mais, aí eu peguei e falei assim, não senhora, a senhora não está com água pelo pescoço, porque a senhora está falando no telefone. Aí depois disso eu fui mandado embora, né, porque... Então, assim, gerou um estresse que meu pai amado. Mas você observa que essa experiência aparentemente negativa, porque foi um inferno trabalhar com telemarketing, eu parecia um carneiro que estava sendo assado no mármore do capiroto, da casa do capiroto, temperado com enxofre.
porque eu detestava trabalhar com telemarketing. Você observa que uma situação negativa, eu também posso utilizar, inclusive, para exemplificar o que as pessoas não devem fazer, que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando uma experiência negativa para tentar, de certa forma, dinamizar o meu conteúdo e fazer você refletir de que forma que você pode impactar o seu cliente e de que forma que você pode ser o diferencial. Um diferencial. Então, pense sobre, certo? Pense sobre isso, que às vezes as experiências negativas podem se transformar, podem ser ressignificadas no diferencial. Então, é isso, atendendo cliente sem conexão, meu tempo no telemarketing. Era isso. Era um atendimento frio, robótico, e que só gerava ódio no cliente e em quem trabalhava para a empresa que eu trabalhava, que nem existe mais, graças a Deus. Teatro infantil e eu. Eu estudava, eu já estava terminando a escola de teatro e também fui trabalhar com teatro infantil, que era assim, as escolas me contratavam para apresentar teatro, contratava a companhia que eu trabalhava. E aí elas iam no Teatro Maria de la Costa, no Ruth Escobar, aqui em São Paulo. A companhia que eu trabalhava já alugava até o ônibus e elas iam lá me assistir. E também eu trabalhei numa outra companhia em que a gente ia até a escola. Então, poxa, eu passava por cada situação que até Deus o vira. Então teve uma vez que eu sou baixinho, viu, gente? Eu tenho 1,62 m de altura, né? Não posso fazer nada, fazer o quê? E aí eu peguei e todo mês de dezembro eu trabalhava na época de Natal como gnomo de Papai Noel, né? E aí eu vivi uma situação que foi a gota d'água. Primeiro, gnomo de Papai Noel com aquelas roupas de inverno, né? Porque o Natal foi criado basicamente nesses países aí, pelo menos o que a gente tem como Natal com essas fantasias de Papai Noel foi criado nesses países em que é inverno. Mas aqui é verão, então eu vinha de helicóptero próximo do sol do meio-dia, quase tendo um treco. E aí uma vez eu cheguei, um moleque mal educado ficava enchendo um copinho de isopor que era neve e jogava na minha cabeça. E a mãe dele não fazia nada. Ela não percebia que o que aquela peste estava fazendo era falta de educação. Ela enchia o copinho e jogava na minha cabeça. Enchia o copinho e jogava na minha cabeça. Aí eu só sei que teve uma hora que ela se distraiu, que eu fiz outra coisa que é péssima, porque eu gosto de criança, mas criança educada, né? Porque eu não tenho filho pra ficar lidando com criança mal educada. Aí, na hora que a dita cuja virou, eu peguei e falei assim, o pastor da sua igreja, falei pra criança mesmo, traumatizei, não façam isso. Eu falei assim, o pastor da sua igreja nunca disse que gnomo é coisa do capiroto? Aí a criança ficou me olhando assim e eu comecei a fazer umas caras. E essa situação negativa, eu fui percebendo que eu tinha que sair da zona de conforto. Que eu não estudei para ser gnomo de Papai Noel. Que eu não fiz 3 anos e meio de escola de teatro para ser gnomo de Papai Noel. Que eu não merecia ficar passando por aquilo. Que eu não merecia num sol do meio-dia ficar descendo de helicóptero, por mais que o povo ache que andar de helicóptero é chique, mas não no sol do meio-dia vestido de gnomo. É bom tomando champanhe, rico, né? E foi ali que eu percebi que eu tinha que, seja forte, saia desse emprego e vai em busca do que você acredita. E foi ali que eu comecei em busca da dublagem e demorou, porque as coisas passam por um processo. E depois desse processo longo e árduo, de mais ou menos uns 3 anos, que eu consegui começar a deslanchar na dublagem. Né? Então eu fui aprendendo que às vezes que não existe mudança significativa sem que você saia daquilo que é confortável. Sem que você... Você acha que eu não fiquei com frio na barriga por abandonar o teatro infantil rumo ao desconhecido? Porque a dublagem era desconhecida e todo mundo falando, a dublagem é uma panela.
A dublagem é uma panela, você não vai conseguir, você não é filho de ninguém, você não vai conseguir. Conseguir. Pronto, simples assim. Consegui. Pronto, ponto final. Demorou? Demorou. Bastante. Mas consegui. Então, gente, é isso. A sua história te dá o diferencial. Ela é o diferencial porque ela te ensina. Ela é porque o seu percurso de vida é único. Então, graças ao que eu vivi no teatro infantil, as coisas que eu tive que romper, que eu aprendi, que eu hoje consigo falar para as pessoas, da necessidade de repetir para mim mesmo, porque a minha vida continuou, né? Para repetir para mim mesmo a hora de sair da zona de conforto, a hora de romper com as barreiras, a hora de seguir a vida. O seu percurso de vida é único. Foi a minha experiência com telemarketing que me fez perceber a importância de se ter uma conexão, de não ser frio, de olhar no olho das pessoas. Foi o bullying que me ensinou a encontrar maneiras de quebrar barreiras com as pessoas e de mostrar quem eu sou de verdade sem me anular. E foi através do luto que eu vivi que eu percebi que eu posso transformar a arte em poesia, em algo que seja impactante. Sendo assim, o meu maior diferencial é a minha história. O seu maior diferencial é a sua história. É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações. Se inscreva no intensivão do dia 10, 11 e 12 de janeiro, às 20 horas. E a gente se vê numa próxima. Super beijo, gente! Tchau, tchau. Até mais.